Bom dia, irmãos. Hoje, dia 4 de abril, leremos Mateus 26, de 26 ao final, até o 46, né? Deuteronômio 1 e 2 e Jó 4. Vamos começar por Mateus 26, do 26 em diante. Mateus 26. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, dessa hora em diante, não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço, para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsêmani. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então não é até o final, como eu disse no início, até aqui o 46. Continua o capítulo 26. Agora vamos para Deuteronômio, capítulo 1 e 2. Deuteronômio, capítulo 1. O primeiro discurso de Moisés na planície do Jordão. Moisés conta a história de Israel.
São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Sule, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaeb. Jornada de 11 dias há desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. Sucedeu que, no ano 40º, no primeiro dia do 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitam em Esbom, e a Og, rei de Bassã, que habita em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos parti, ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos na Arabá, e à região montanhosa, e à baixada, e ao Neguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. A nomeação de auxiliares. Nesse mesmo tempo eu vos disse: Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado. E eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos, homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então me respondeste e disseste: É bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças das vossas tribos, homens sábios, experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vós, irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, farei vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. 12 homens foram enviados para espiar a terra de Canaã. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e disseste: Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir, e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se, e subiram à região montanhosa. E, espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: É terra boa que nos dá o Senhor, nosso Deus. O relatório dos espias recebido com incredulidade. Porém vós não quiseste subir,
mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, vosso Deus. Murmuraste nas vossas tendas, e disseste: Tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se decretasse o nosso coração, se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto que nós é este povo, as cidades são grandes e fortificadas até aos céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como o homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andaste até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveríeis de andar, e de dia na nuvem. O castigo de Deus. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: Certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: Também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão. E vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. O povo derrotado em Orma. Então respondestes e me dissestes: Pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos segundo tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes, cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: Dize-lhes: Não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei, não escutastes. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes às montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro, e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Orma. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Capítulo 2. A jornada de Cádiz até Zered. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho de Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes já rodeado bastante esta montanha. Virai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo: Passarei pelos limites de vossos irmãos, e os filhos de Esaú que habitam em Seul, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei a sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú por possessão
Pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro comida que comais, também água que bebais, comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em todas as obras das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não molestes Moabe, e não contendai com ele em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os anaquins. Também eles foram considerados refaíns como os anaquins, e os moabitas lhe chamavam Emins. Os oreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir no meio do arraial, até os haver consumido. A travessia de Ar e Arnon. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás por Ar, pelos limites de Moabe, e chegarás até defronte do filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra do filhos de Amon não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Também esta é considerada a terra dos Refaíns. Antes habitavam nela Refaíns, e os amonitas lhe chamavam Zanzumins, povo grande, numeroso e alto como os anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e este, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Assim, ou como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os homens, os filhos de Esaú, tendo-os desapossado, habitavam no lugar deles até esse dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam em vilas até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti, passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Passa a possuí-la e contende com eles em peleja. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos, que estão debaixo de todo o céu. Os que ouviram a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemore a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei. Não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu como vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beber. Não, tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão à terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endureceu o seu espírito, e fizeram obstinado seu coração, para tu dar em tuas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: Eis aqui
tenho começado a dar-te Seom e a sua terra, passa a desapossá-lo, para lhe ocupares o país. Então Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, à peleja, em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos entregou e o derrotamos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroé, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade, nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente à terra do filhos de Arnon não chegaste, nem toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da região montanhosa, nem a lugar algum que nos proibira o Senhor, nosso Deus. E também agora o capítulo 4 de Jó. Elifaz repreende a Jó. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentar alguém falar-te, enfarder-te-ás? Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tem ensinado a muitos e tem fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam, aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Porventura não é o teu terror de Deus, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e meus ouvidos perceberam um sussurro dela, entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens. Sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais a aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem, e não atingem a sabedoria.